Vamos agora para a nossa aula de ciências. Abre o seu livro, a sua apostila, lá na página em ciências 118. Hoje nós faremos a 118, 119 e a 120. Muito bem. E nós, vínhamos falando sobre os animais. Conhecemos alguns animais, não é verdade? Algumas características de alguns animais. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre os animais nocivos, né? Infelizmente, existem alguns animais que podem ser venenosos, né? Ou então que podem ser destruidores, ou que podem ainda transmitir doenças. E hoje nós vamos conhecer esses animais, tá bom? Vamos lá então. Olha lá, a professora vai ler para vocês. Animais nocivos são aqueles que causam o quê? Danos ao ser humano. Eles podem ser venenosos, destruir as plantas e até mesmo transmitir doenças. Por isso, devemos o quê? Tomar muito cuidado, né, com esses seres vivos. Geralmente aqueles pequenininhos, né, que são bem perigosos. Então, primeiro aqui nós temos os animais venenosos. Os animais venenosos são animais o quê? Que tem veneno, tá? Então são os animais que têm o veneno. Geralmente, né, uma picada ou uma mordida desse animal vai injetar o veneno no nosso corpo. E às vezes, né, esse veneno pode dar o quê? Uma irritação, dor, e alguns animais têm veneno que pode o quê? Até matar, sabia? Então, olha, devemos o quê? Evitar ficar próximo desses animais venenosos. Quais são eles? Pode ser, ó, escorpião, aranhas, tá? Alguns tipos de aranhas são bem venenosos. Tem o escorpião marrom, o escorpião preto, ele tem na caudinha dele, né, o veneninho. As vespas, né, coloquei aqui alguns tipos de lagarta, vespa e escorpião. Geralmente esses insetos, né, ficam em áreas assim escondidas, a lacraia também. Por exemplo, o escorpião, ele fica geralmente, né, aonde tem algum amontoado de madeira, de alguma coisa. Então, por isso que é muito importante ter o quê? Cuidado, né, para não sermos picados por esses pequenos insetos, né, ou região que tem algum mato, alguma coisa. Sempre que você for andar na mata, né, ou no sítio, tá sempre o quê? De calças e de bota no pé, né? Porque se esse bichinho picar, não vai o quê? Atingir você, tá? Então ter muito cuidado, porque o escorpião, a picada do escorpião em uma criança pode levar à morte, pode não dar tempo, né, de ir no hospital. Alguns tipos de cobras também são bem venenosas, então tem que ter muito cuidado, né, com esses animais que nós chamamos de animais peçonhentos, tá certo? E tem também os animais que são o quê? Destruidores. Destruidores do quê? De plantações, ou até na nossa casa. Olha lá, certos animais como lagartas, formigas, gafanhotos, cupins de traça, destrói plantações, móveis e roupas. A traça, por exemplo, ela é um bichinho que ela tipo num casulinho e ela come, tem a traça de livro, que ela se alimenta o quê? Do papel. O livro fica lá guardadinho na estante, bonitinho, quando você vai ver, tá cheio de traça por dentro, ela já comeu aquele livro, né, as páginas. Tem os cupins, né, que podem o quê? Comer a madeira, armários, guarda-roupas, né? Então são bichinhos, né? São insetos, são animaizinhos que eles são o quê? Destruidores. E na plantação tem muito cuidado o quê? Com o gafanhoto, né? A professora escreveu errado aqui, gafanhoto. Você tá certo. O gafanhoto, ele se alimenta o quê? Da plantação. E ele destrói toda a plantação. Então, por isso que eles, né, tem que passar o veneno
Porque senão o gafanhoto ele vai lá e começa a comer aquela plantaçãozinha e quando vai ver, já destruiu tudo. Então esses são os animais destruidores. Existem também os animais o quê? Que transmite doenças. Isso mesmo, que próximos do ser humano, ele pode transmitir várias doenças, como por exemplo, mosquitos, algumas moscas, ratos, morcegos, baratas, o bicho barbeiro, pulga, piolho, carrapatos. Esses são alguns animais, né, que podem transmitir alguma doença para o ser humano, ou até mesmo para os outros animais. Então, ó, sempre ter o quê? Um ambiente limpo, né? Para que esses animais não entrem. O rato, por exemplo, a urina dele pode transmitir a leptospirose, não é verdade? A barata pode transmitir o que? A hanseníase e muitas outras doenças, né? Como, por exemplo, alguns mosquitos, né? Tem o mosquito Aedes aegypti, que ele é o quê? O mosquito da dengue, que ele transmite a dengue. Tem também o mosquitinho, né? Que ele também transmite a malária, o bicho barbeiros. Então, assim, sempre ter cuidado, né? Se for em uma região, por exemplo, no sítio, que pode ter vários mosquitinhos, esses pernilongos, tem o que? Deixar sempre a casa fechada com tela. E na cidade, né, também tá sempre o ambiente limpo. E para os pernilongos, né, tá sempre colocando aqui o veneno ali naquele ambiente para matar esses insetos, porque, né, eles podem ser prejudiciais. Tem também os carrapatinhos, né, que eles também transmitem doenças tanto para o animal que tem a doença do carrapato, como também para o ser humano, principalmente para crianças. Então, se você tem um animal aí, muito cuidado, né? Porque ele pode, né? O carrapato pode transmitir doenças, algumas pulgas, até alguns piolhos também, tá? Então, cuidado com esses insetos, tá bom? Então, agora nós vamos lá, né, para a página 119. Você sabia que o animal mais perigoso do mundo não é um leão? Não, a gente pensa assim, em perigo, a gente já pensa naquele animal forte. Não, o mosquito, ele é muito perigoso. Olha lá, estima-se que em cada ano 700 mil pessoas morram em consequência de doenças que são transmitidas, né, por mosquito, como a malária, a febre amarela, a dengue, a zika e a chikungunya. Depois nós vamos, né, falar um pouquinho mais sobre a dengue e nós vamos ver os casos no Brasil, quantas pessoas que morrem e quais são os cuidados que nós devemos ter, tá? Então daqui a pouco. Então agora nós vamos fazer a atividade A8, tá? E a atividade 9. Na atividade 8, você vai lá atrás, né? Lá na parte do material de apoio, na página 203, e você vai tirar os adesivos. Olha aqui. Página 203. Ah, tá. Você vai recortar. Olha aqui, ó. Temos aqui vários animaizinhos, ó, cavalo, morcego e tal. E vocês irão recortar e colar aqui, ó. Quais são os animais úteis para o ser humano e quais são os animais nocivos, tá? Nos animais úteis, vocês vão colocar quais são que nós aprendemos? A abelha, né? Borboleta, o cavalo, a galinha. Esses são úteis para o ser humano. E quais são os perigosos? Olha lá. Barata, morcego, mosquito e o rato. O morcego, ele também transmite o que? A raiva. Se ele morder, né, alguma pessoa, ele pode transmitir a doença da raiva. E agora nós estamos, né, esse coronavírus, muitos cientistas dizem, né, que ele veio o quê? Do morcego. As pessoas que comiam, né, não fervia direito e tal, então eles também, né, pode transmitir, pode ser, né, essa doença. Tá certo? Então vocês vão colar ali os animais que são úteis e os animais que são nocivos. E lá na página 120, vocês irão escrever, olha lá na cruzadinha. Então, vamos lá para a cruzadinha. Vamos, então, fazer a nossa cruzadinha, tá? Então, nós temos aqui, olha ali,
né, alguns animais. Eu vou perguntar e vocês vão escrever na cruzadinha, olha lá. Qual é o animal que destrói as plantações? Nós vemos o quê? Um dos animais pode ser o quê? A lagarta, tá? Ela pode destruir algumas plantações. 2. A sua mordida pode transmitir raiva, né? Eu falei que esse animal é quem? O morcego. Isso, a mordida dele pode dar a doença da raiva, transmitir a raiva. 3. Gosta de lugar sujo e transmite muitas doenças. É quem? O rato, tá certo? Lá na 4, animal que transmite a dengue, né? O mosquitinho da dengue é o quê? O mosquito é o Aedes aegypti. Então você vai escrever mosquito, tá certo? E lá na 5, causa irritação na cabeça, coça muito, é quem? Os piolhos, tá? Ah, tá, desculpa, lá é só piolhos, vai escrever só piolho, tá certo? E ali embaixo, vocês vão escrever como se fosse em um cartaz, dicas, falando sobre proteções, né, contra os animais que transmitem doenças. Olha lá, o que nós podemos fazer na nossa casa para evitar que esses animais, né, entram na nossa casa? O que nós podemos fazer, ó? Manter os ambientes sempre limpos. Por quê? Ambiente limpo não entra, por exemplo, rato, barata, tá certo? Olha lá, não deixar água parada, principalmente olhar sempre os quintais, porque o mosquito da dengue e outros mosquitos também, a maioria deles se reproduzem na água. O bichinho vai lá, coloca os ovos ali, os ovos eclodem, né? Passa o tempo, os ovos abrem e sai. Cada vez mais vai aumentando o mosquitinho. Então, ó, não deixar água parada em vasos, né? Até onde o animal bebe, tá sempre lavando a vasilhinha, sempre repondo água limpa. E o que? Detetizar os ambientes domésticos, né? Para que não tenha barata, para que não tenha mosquito. Tá sempre o que? Passando um veneninho, né? Cuidado com as crianças que estão ali em volta, mas sempre detetizar, né? Os espaços onde as pessoas, né, o ambiente onde as pessoas ficam, para que esses insetos, esses animais não entrem. E tá sempre cuidando, né? Por exemplo, não jogar, deixar comida cair pelos cantos, né, para não dar o que rato, nem barata. E assim, nossa casa, nosso ambiente está assim, sempre limpo, sempre livre desses animais, né, porque podem ser perigosos. Então é isso, meus amores, né? Sempre cuidar. E essa foi, né, hoje nossa aula de ciências falando sobre os animais nocivos. Espero que vocês tenham aprendido. Tá bom, então? Tchau!